Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Lacerda. Estou gravando a segunda parte do meu vídeo jogando NL10 Six Max no PokerStars, fazendo uma caracterização geral dos jogadores e discutindo as mãos que ocorrem. No intervalo de gravação entre uma parte e outra ocorreu exatamente uma mão, que foi, eu tinha valete 9 suited contra o Babibabo, que é um jogador fraco, como eu já mencionei na primeira parte. Eu estou em adega mais um, eu resolvo abrir. Essa é uma abertura bem loose ou bem solta, como nós falamos, porque ainda tem 4 jogadores para atuar. Minha mão não tem muito valor de top pair, mas ainda assim, eu estando contra jogadores fracos, eu não me importo de abrir. Se você está jogando esses limites há pouco tempo, se você ainda está inseguro em relação ao seu pós-flop, default numa mão como valete 9 suited em under the gun mais um. Não tem nada de errado nisso, na realidade é muito melhor do que você jogar de maneira desconfortável pós-flop. Aí eu dei raise no limper, no Babibabo, como diz meu amigo Dex, punindo o limper. Parte 8 joga bem. No primeiro vídeo você vai ver eu mencionando que Asi 5 suited não é tão bom assim para dar raise após o limper, ainda mais fora de posição, principalmente fora de posição, mas 8-8 eu já acho que já tem bastante valor. Eu posso jogar de maneira muito mais confortável, principalmente contra um jogador que eu sei que é um jogador fraco, que vai deixar as coisas fáceis para mim a maior parte das vezes. Eu flopo um full house, excelente board, é um sonho de board. O lado negativo é que dificilmente o oponente vai ter algo que me pague, mas como ele é um jogador que joga muitas mãos, um jogador que joga muitas mãos fracas, eu imagino que ele vai me pagar algumas vezes com simplesmente overcards, como Rei Dama, 9-7, que, que tem gut shot, definitivamente straight draws, flush draws. Ele nunca vai largar um valete, obviamente, nenhum pocket pair ele vai largar. Muitas vezes ele também vai pegar com ace high. Então eu vou postando. Você pode dar check ali, mas sinceramente eu não gosto de dar slow play contra jogadores que eu acho que não vão largar nada em momento algum. Eu vou voltar na mão do valete 9 suited logo mais. Enquanto isso eu discuto essa mão. Eu tenho o Rei Dama, o jogador abre no cutoff. Eu não sei nada dele. Eu não vi nenhuma mão do Hags jogando nada nesse pequeno período de gravação. Então eu não sei muito o que falar sobre ele. Provavelmente é um jogador que, já que ele não está muito ativo, provavelmente é um jogador que sabe o básico, é um grinder, aprendeu poker recentemente e está evoluindo aos poucos. E eu vou ter isso em mente quando eu for jogar essa mão. Eu não dei o re-raise pre-flop, porque eu acho que Rei Dama Off primeiro. Rei Dama Off joga bem em posição. Se eu dou re-raise, ele vai dar fold em mãos que estão dominadas, como Dama e Valete, Rei 10, Dama 10. E aí, outro fato interessante é que tem um jogador muito fraco para agir, que é o Babibabo. Eu quero garantir, eu já mencionei isso, mas eu quero garantir que eu vou estar no pote contra o Babibabo. Então eu sei que quando eu tiver uma mão decente, eu vou conseguir extrair um valor legal do Babibabo. Eu pago novamente. Primeiro, eu ainda posso ter a pior mão, então eu não quero inflar o pote de maneira absurda. Segundo, eu quero que o Babibabo continue. Talvez se eu der raise, ele resolva dar fold no par de pocket eights que ele tenha na mão, ou algo assim. Quando o exponente dá check, eu definitivamente quero apostar, eu quero pensar o valor mais apropriado. Eu acho que eu vou apostar um valor que ele definitivamente vai pagar com uma dama pior. Par de 8 eu acho que ele vai dar fold de qualquer maneira, se ele deu check aqui, algo como par de 8, o que eu quero dizer, ou seja, um par marginal. Um 10 que ele fez no river, provavelmente ele vai dar fold de qualquer maneira, independente se eu aposto 4 ou 5. Então, eu acho que a chance de eu ser pago ali é realmente por uma dama pior, que por algum motivo resolveu dar check, mas na realidade quando ele dá check ele normalmente vai dar check fold. Perdão. Normalmente é para ele dar check fold
Então eu priorizo simplesmente as mãos que eu acho que podem me pagar e aposto de acordo. Uma outra opção seria dar um bet muito pequeno, tentando induzir raises, mas o problema disso é que às vezes que ele tiver uma dama, ele provavelmente só vai pagar. Às vezes que ele tiver um 9, ele sempre vai dar um raise e eu vou pagar e eu vou estar atrás. Mas tudo bem, a gente iria pro chão de qualquer maneira contra essas mãos. Mas as outras mãos provavelmente dariam fold também. Então você tem que mensurar primeiro, se o range dele está voltado mais para damas, ou seja, mãos que podem pagar uma bet decente, ou se está mais voltado para mãos que não podem pagar. E não só isso, mais importante do que isso é, se essas mãos que não podem pagar, ele tem uma grande propensão a blefá-las após enfrentar uma bet pequena. Sinceramente eu não faço ideia, porque eu não sei nada sobre esse jogador. O que eu posso dizer é que em geral os jogadores de limites baixos não são agressivos contra apostas pequenas, e por isso eu decidi jogar o mais básico possível, que é apostar relativamente forte, esperando ser pago por uma dama pior, que resolveu dar check, claro. Então voltando na mão do valete 9 suited. Então eu já falei que eu dei um raise bem solto, que é um raise que vocês não precisam dar, vocês podem dar fold. Eu não gosto, se vocês cogitaram o limp, por favor não deem limp. Não é uma boa jogar, não é uma boa dar limp, principalmente com uma especulativa como essa, que vai estar fora de posição se o CO ou o button resolverem agir. Então eu quero voltar aqui antes do flop, certo? Perdão, voltando para a mão, certo? O flop eu dou raise, o Bubby Bull jogador fraco, já mencionamos, dá um call. O flop vem rei 7-4 de 3 cores diferentes, um board bem desconectado, tirando 5-6 que o oponente possa ter, nada realmente conectado nesse board. Eu atiro praticamente meio pote, 40 cents em um pote 75. Os motivos são, como eu já mencionei, eu acho que se o Bubby Bubble ou qualquer outro jogador fraco tem qualquer pedaço do board, ele vai continuar. Da mesma maneira, se ele não tem nada, exatamente nada, nem ace high, eu acho que ele vai dar fold de qualquer maneira. Eu acho que ele simplesmente vai dar fold e esperar a próxima mão. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que a ação dele não está diretamente relacionada ao meu bet size, mas sim à minha ação. Ou seja, se ele não tem nada, ele vai dar fold se eu apostar. Se ele tem algo, ele vai pagar se eu apostar. Ele não vai mudar a ação dele por causa do meu valor de aposta, propriamente dito. É assim que normalmente jogadores fracos e amadores funcionam. E então, a não ser que o oponente me prove o contrário, me convença do contrário, eu vou agir dessa maneira. Eu vou continuar apostando fraco quando eu tiver mãos fracas, e quando eu tiver uma mão forte eu definitivamente vou apostar forte, porque da mesma maneira que eu acho que ele não está interpretando quando eu estou blefando, ele também não está interpretando quando eu estou apostando por valor. Então tenham isso em mente, tenham em mente como seu oponente está interpretando suas apostas, que isso é muito importante. Eu falei muito sobre isso no meu vídeo anterior, e isso se aplica a todos os limites, isso se aplica seja contra jogadores profissionais, contra jogadores amadores. Você tem que pensar o porquê você está apostando em valor e sempre pensar qual é o melhor valor possível para se apostar. O Bubby Bob dá um mini bet, um mini raise. Quando eu vejo um jogador fraco fazendo isso, a primeira coisa que eu penso é ele tem um monstro. Eu boto ele em algo como par de valete ou mais, as e rei, algo assim. Algumas vezes você vai ver mãos que ainda são fortes, mas não monstros, como as e valete, as dama, par de 10, par de 9. E algumas outras vezes você vai ver mãos muito especulativas, valete 8 suited, coisas desse tipo. Mas em geral significa força, você quer prestar atenção quando ele faz isso para pegar uma leitura específica. Acabou que ele não tinha algo forte, ele tinha as 6, uma mão bem especulativa, bem marginal, para assumir uma agressividade, dando uma mini bet ou mini re-raise como ele o fez. É importante notar que no river, primeiramente, é importante notar que no flop ele deu check quando ele errou,
E segundamente é importante notar também que no river, quando ele tinha um nuts, que é o nut straight, ele deu um overbet all-in, ou seja, ele apostou muito mais do que o pot com o all-in dele. Essa é outra regrinha boa para vocês terem em mente. Quando um jogador fraco aposta um overbet, não só um jogador fraco, em geral, overbets significam forças, mas de jogadores fracos isso é muito mais verdade. Isso é quase sempre verdade. Raramente um jogador fraco blefa um overbet significativo sem uma mão muito forte. Jogadores bons, jogadores sólidos podem fazer isso blefando, porque eles sabem que é muito difícil você pagar. Eu abri com Rei 8 suited, também é um open bem no cutoff, bem solto, bem marginal, mas eu não me importo, desde que eu esteja jogando contra jogadores que não estão resistindo, ou seja, jogadores que não estão dando 3-bets ou realmente constantemente, eu vou continuar abrindo mãos como essa no CEO. O que acontece é que o Keys Sudzo me deu uma 3-bet, um squeeze mais especificamente, que é quando um jogador aumenta, o outro paga e ele reaumenta por cima. Como eu tenho um muito marginal, mesmo sendo um squeeze baixo, pequeno, eu sei que eu vou estar dominado muitas vezes para as rei, dama, mãos desse tipo, ou até mesmo rei, dama, como o que ele tinha. Por isso eu simplesmente dou fold, eu só investi 30 centavos, eu não tenho por que construir um pote grande com uma mão marginal, sem motivo algum. Novamente, vale ressaltar que o Babibabo, novamente comprovando que ele é um jogador fraco, deu call, pagou esse squeeze com uma mão. Primeiro que ele pagou o call pre-flop, ele deu call pre-flop com uma mão bem marginal, depois ele deu call no squeeze com a mão ainda marginal. Então, um jogador bem fraco, um jogador que está aqui provavelmente passar um tempo para se divertir. Do race com valete 9 off no button, uma mão decente, jogável, nada espetacular. E eu saio atirando nesse board. Esse não é um board muito bom para se atirar, porque ele está bem conectado. Eu sinto que jogadores fracos quase sempre vão ter alguma coisa que pode continuar aqui. Vai ter algum as, algum rei, algum gut shot que seja que eles resolvem continuar, mas eu tenho um gut shot e ainda existe a pequena chance do oponente dar fold nesse board. Então, se é para mim apostar aqui algumas vezes, eu quero apostar nessas poucas vezes que eu vou ter alguma equidade, alguma chance de melhorar a minha mão. É tudo uma questão de frequência, é tudo uma questão da porcentagem de vezes que a gente atira aqui. Nesse board, contra um jogador fraco, eu quero atirar uma baixa porcentagem, eu quero blefar uma baixa porcentagem das vezes, uma porcentagem muito baixa das vezes. Então, se é para me blefar poucas vezes, escolha as poucas vezes que você vai ter uma equidade, que você vai ter um gut shot, que você vai ter um flush draw, um straight draw, que seja. Enfim, se eu tivesse 5-4 suited aqui sem o draw, sem o flush draw, definitivamente eu daria check, fold. Como que o oponente realmente tinha algum pedaço do board, ele deu call, depois ele dado call, eu faço aquilo que eu já mencionei. É uma coisa bem simples, bem básica, nenhum segredo. Você aposta uma vez, foi pago, você não tem nada, desista, não tem por que você insistir. Esse jogador baratão na mesa, eu acho que ele é um brasileiro. É sempre legal ver brasileiros na mesa. Cada dia mais brasileiros jogando poker, principalmente no PokerStars. Isso mostra como que o nosso esporte está crescendo no país. Certo? Aqui um jogador entra apostando num board que eu tenho trips. Eu vou dar call porque ele é bem short stack. Então a minha ideia é, se ele tem um draw, eu não estou preocupado em proteger contra esse draw, porque eu sei que ele vai pagar o all-in de qualquer maneira. Então, na prática, é como se ele já tivesse de all-in com esse draw. Agora sim eu tenho que all-in, mas é por um motivo diferente. Agora sim eu preciso me proteger, mas não me proteger contra o bet, não me proteger contra o draw dele, mas sim me proteger caso ele tenha um draw e ele resolva dar check fold se o draw não bater no river. Então, voltando ao raciocínio. Quando o oponente entra apostando nesse board,
dama, dama 8, eu acho que ele está muito fraco mesmo. Provavelmente ele tem algo que vai dar fold para um raise de qualquer maneira. Algumas vezes ele vai ter uma dama, algumas vezes ele vai ter um 8, algumas vezes ele vai ter um flush draw. Quando ele tem uma dama ou um flush draw, ele nunca vai largar. Não importa, se ele tem uma mão sólida, ele nunca vai largar. Uma mão decente, ele nunca vai largar. Então, se ele tem uma mão que ele nunca vai largar e ele tem quase nada para trás, ele tinha, sei lá, 1 e 10 para trás depois da bet dele, eu não tenho que me preocupar em proteger. Essencialmente, ele tá all-in. É meio abstrato isso, mas essencialmente ele tá all-in quando ele faz aquilo. Ele já declarou que não vai largar nada que seja decente. Por outro lado, as mãos que ele pode largar, talvez ele resolva largar um 8, talvez ele tenha um par de 7, talvez ele tenha esse high, ou sei lá, ele tem um blefe total que ele resolve sair atirando. Às vezes que ele resolve largar essas mãos, eu quero que ele continue com elas. Eu quero pagar, só pagar e garantir que ele possa dar uma chance para ele atirar novamente no turn blefando. Ou atirar no turn novamente tentando se proteger, mas com medo, como algum 8 que ele tenha na mão, que ele estivesse disposto a dar fold no flop. Acontece que no turn ele entra apostando novamente muito fraco, 30 centavos, e dessa vez ele fica com 80 centavos atrás. Agora o conceito muda um pouco e eu resolvo voltar ao all-in, mas o all-in dele não é porque eu tô com medo do flush dele ter um flush draw e bater do flush draw, mas sim dele ter um flush draw e esse flush draw não bater. O que acontece é, se em alguma vez na vida ele tem um flush draw e caso o flush draw não bata, ele resolva ir de check fold, eu vou perder um valor que eu poderia ganhar facilmente dando um raise no turn. Então, por isso que eu dei raise no turn, que é uma situação ligeiramente diferente do flop. Porque no flop eu sei que tem ainda o turn para ele agir, e mesmo que ele tenha um draw, ele provavelmente vai continuar. Já no turn, talvez no river ele não continue com o draw. Então é por isso que eu dei o call no flop e o raise no turn. Talvez ficou um pouco confuso, mas eu acho que eu expliquei direitinho. Caso vocês ainda tenham dúvida, é só falar nos comentários abaixo do vídeo que eu terei um prazer em reexplicar a situação. Eu só quero comentar, tem duas mãos que eu quero comentar antes de pausar o vídeo. Primeiro essa que está rolando, tem o As Valete Suited contra o Baratão, que é um jogador brasileiro, que já perguntou se eu estou fazendo vídeo. Então ele provavelmente sabe que eu sou um jogador decente. Quero pensar o valor aqui, 50 cents. É um valor legal. Eu tenho uma mão aqui que eu estou apostando definitivamente por valor. Se ele me dá o raise aqui, seria interessante, porque ele basicamente está representando... Ele está representando duas mãos, que é um par de 4, par de 6. Fora isso, ele tem flush draws. Eu não esperaria que um rei valete ou valete 10, algo assim, valete dama, algo assim, desse um raise aqui. Eu também não esperaria que que ele tivesse algo como par de dama ou par de reis. Se ele apostar aqui, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pagar novamente e vou dar check fold no river, porque eu acho que depois de pagar duas vezes ele não vai estar propenso a me blefar. Eu acho que depois de pagar duas vezes eu meio que passei o recado de que eu tenho uma mão que não vou largar. Se eu tivesse jogando contra um... Ele falou que tinha um par de 8, fez um full house no turn. Eu acho que não tem porque ele mentir. E eu acredito nele. Se eu estivesse jogando contra um jogador que eu não sei que é brasileiro, se fosse um jogador que não tivesse comentado nada no chat, não soubesse que eu sou um jogador decente e tudo mais, eu provavelmente não largaria essa mão em momento algum. Ou eu daria uma TD bet no flop, que seria o mais provável, ou eu daria call flop, talvez um check raise all in no turn, algo assim. Mas ele é um jogador que, como ele me reconheceu, provavelmente é um jogador que está tentando evoluir, é um jogador que
talvez assiste os vídeos do TV Poker Pro, joga direitinho, sabe mais do que o básico, e por isso eu não acho que ele vai ficar louco ali com blefs. E se ele for blefar, eu acho que quando ele blefa, ele pode blefar o flop, ele pode se convencer a blefar o turn, mas depois que eu pago as duas, eu acho que eu meio que estou passando o recado de que eu não vou largar, então eu não espero que ele blefe o river. E como ele apostou, na minha opinião, é um easy fold ali. E eu espero que eu esteja certo. De acordo com ele, eu estava, já que ele falou que tinha um full house, que ele fez um full house no turn. Eu tenho que finalizar essa parte. A mão do par de 9 eu vou falar na próxima parte, já que essa parte está ficando grande. Novamente, obrigado pela atenção, pessoal. Logo mais eu já vou pausar aqui e começar a gravar a terceira parte. Então fiquem ligados e espero vocês na próxima. Um grande abraço.